Bom, eu posso falar agora da teoria judaica em relação de onde está a Arca da Aliança. No judaísmo tem um livro que se chama a Mishnah. A Mishnah, ele foi escrito a partir do século 1, 2 depois de Isso, no final Cristo. de 90 ali, né? Então, quer dizer, leva em consideração que ele foi escrito alguns séculos depois da invasão babilônica, mas nesse livro está escrito que em Masechet Shkalim, é como se chama a parte específica do livro, capítulo 6, está escrito que a arca ela está no próprio local do templo. Agora, como isso é possível se o templo foi destruído? O templo, pessoal, é uma estrutura gigantesca, gigantesca. E tem toda a base dele que não foi destruída até os dias de hoje. As fundações do templo ainda existem. Então, imagina que um edifício com fundações e a parte superior, só a parte superior foi destruída. As fundações, elas existem e elas foram, inclusive, ampliadas depois. Então, a teoria judaica da Mishnah é que está enterrado nas fundações do próprio templo. E quando os babilônicos vieram e invadiram, eles saquearam o templo de Jerusalém, mas antes disso, algumas pessoas conseguiram esconder isso nas fundações do templo e, mais especificamente, embaixo do depósito de madeira. Em hebraico, a gente chama etzim. Eu não sei como é o nome correto em português, Essa mas... é uma plataforma de madeira, uma plataforma. Exatamente. Então, tinha, porque se usava muita madeira para queimar no templo de Jerusalém, então tinha um depósito de madeira que era usado para queimar. Então, embaixo desse depósito é a teoria que esteja ali. Agora, se a gente tem a localização, se a gente sabe que pode, eu não estou dizendo que está, pode estar ali, por que a gente não abre ali o chão e escava, se são poucos metros para lá? Por quê? Olha, a Aline perguntou isso para mim no início, até ela perguntou qual que é a minha opinião sobre a arca, eu respondi exatamente isso para ela, né, que eu acho, mas, gente, vou tomar o mesmo cuidado com as palavras que a Aline tomou. Eu acho, não tenho certeza, é uma hipótese, que a arca esteja ali debaixo do que a gente chama de Templo-Monte. Quando eu falo Templo-Monte, é o mesmo lugar que a Aline está falando aí, onde ficava o templo, tá certo? Em Jerusalém. Para quem nunca foi a Jerusalém, vai ficar fácil você saber onde nós estamos falando. É só você colocar no Google, assim, Jerusalém. As imagens que vão mais repetir é com um domo dourado, cor de ouro, assim, lá no fundo você vê o muro da Cidade Velha e aquele domo da rocha ali, aquele domo dourado, que você tem essa fotografia tirada do Monte das Oliveiras. Embaixo daquele domo da rocha ali, que fica a colina onde o templo estava, tá bom? Então a arca está ali embaixo. Também acredito que é provável que esteja ali. Além dessa questão da Mishnah que a Aline falou, que eu dou um crédito, havia uma outra questão também. Aquele lugar ali, não dava para eles levarem a arca, que é um objeto sagrado, para muito longe. Tinha que esconder ali por perto mesmo. Tinha todo um ritual para sair com a arca. Agora, por que a gente não escava lá? É porque a gente não quer proclamar a Terceira Guerra Mundial. Esse é um grande problema. Eu vou explicar para vocês. Quando foi recriado o Estado de Israel, vocês sabem, terminou a Segunda Guerra Mundial com um saldo de 6 milhões de judeus mortos por Hitler. 6 milhões, número redondo. Mas eu já vi, Aline, historiadores achando que esse número pode ser maior, porque há famílias inteiras que desapareceram e eles não conseguiram mais achar o registro. Há algumas pessoas que supõem que o número pode ser mais de 6 milhões. E aí, em 47, começa, na época, a Liga das Nações Unidas a estudar a criação de um Estado judeu. Em 48, então, é criado o Estado judeu, e os judeus voltam para a terra deles. Só que não foi assim, o Estado judeu foi reconhecido na terça-feira, na quarta-feira estava todo mundo bonitinho lá, indo para a escola, não. Foi um período de tomada aos poucos, o mandato britânico estava numa grande parte do país, eles queriam devolver aquilo ali, se livrar daquilo ali, que para eles era uma bomba. Você tinha uma outra parte que estava nas mãos da Jordânia, e Jerusalém estava nas mãos da Jordânia. Você tinha uma outra parte no norte que Rothschild, o barão Rothschild havia comprado extensões de terra, e muitos judeus já estavam voltando ali para extensões que tinham sido compradas. Havia um movimento sionita, desde Herzl, quando escreveu o Estado Judeu, aquela coisa toda. Então, ali estava tudo assim, ainda meio fragmentado. E para complicar essa história, eu só estou dando um panorama para vocês entenderem, ainda havia também os palestinos. O que é que vamos fazer com os palestinos? Onde é que vai ser o Estado palestino?
vai ser aqui, vai ser ali, e Jerusalém, a quem vai pertencer? Aí os palestinos não queriam abrir mão de Jerusalém, nem os árabes. Curioso que a palavra Jerusalém não aparece no Alcorão. Mas uma tradição muçulmana, vocês estão vendo que até o lado islâmico também tem as suas tradições. Uma tradição islâmica vai dizer que quando Maomé fez a viagem da Hégira, que é a viagem dele de Meca para Medina, que ele com a sua mula foi levado pelo anjo Gabriel até o monte templo ali em Jerusalém. E ali ele encontrou com Isa, que é Jesus, Ibrahim, que é Abraão em árabe, e Moisés, que é Moshe, ou Moisés. E os três o incumbiram de fundar o Islã. Então, a partir disso, ele falou que aquele lugar seria Al-Aqsa, que é o lugar, a pedra de esquina, a esquina distante, Al-Aqsa. Com o tempo, quando os muçulmanos cresceram e foram dominando os lugares, Meca foi considerada uma cidade sagrada porque Maomé nasceu nela. Medina foi considerada uma cidade sagrada porque foi a cidade que acolheu o profeta. E Jerusalém foi considerada uma cidade sagrada porque foi de onde o profeta foi assunto ao céu e recebeu a revelação do Islã. Então, em 692 depois de Cristo, ou depois da Era Comum, constrói-se ali a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que não é uma mesquita, é um domo, é um santuário. Eles constroem aquele lugar ali, e ali fica desde 691, 692 até 1948, em mãos muçulmanas. Bom, para resumir para vocês, quando os judeus, em 67, fizeram a Guerra de 6 Dias e tomaram Jerusalém, o comandante, o principal general do exército de Israel, era Moshe Dayan, um herói de guerra. E Moshe Dayan, eles haviam tido muitas baixas no exército de Israel. Israel tinha tido uma grande vitória, que eles conquistaram Jerusalém e as colinas de Golã também, e era uma verdadeira luta de Davi contra Golias, porque era todo o poderio das nações árabes unidas contra Israel, que era um país que estava começando e não tinha muito treinamento nem nada. Foi um milagre Israel ter vencido em 6 dias, por isso que é a Guerra dos 6 Dias. Só que Moshe Dayan viu que quando eles conquistaram Jerusalém, eles, estrategicamente falando, não aguentariam uma investida dos países árabes, que estavam ameaçando atacar. Eles não aguentariam um segundo, que eles estavam enfraquecidos. Então ele teve uma ideia política. Conversou com os governantes de Israel na época, eu estou resumindo bastante aqui, a Aline pode contar isso com muito mais propriedade do que eu. Fizeram um acordo seguinte: o Domo da Rocha, nós, Israel, vamos preservar como sendo um lugar religioso dos muçulmanos. Segunda coisa, qualquer pessoa de sangue árabe que estiver morando em Israel, nós não vamos expulsar. Se ele quiser morar aqui e pagar impostos, vamos dar cidadania para eles. Terceiro lugar, vamos deixar que o rei da Jordânia administre o Domo da Rocha. Com isto, ele acalmou os nervos dos países muçulmanos, evitou que eles fizessem um contra-ataque, porque eles não iam atacar um lugar sagrado deles, e até hoje Israel tem muita boa vontade, por exemplo, na época do Ramadã, receber muçulmanos do mundo inteiro que vão para lá para fazer suas orações lá no Domo da Rocha lá e na mesquita de Al-Aqsa, que fica ali do lado. Então, por causa disso, ali hoje é um lugar que é um barril de pólvora se você mexer lá. Quando o primeiro-ministro, gente, agora fugiu, na intifada de 2006... Ariel Sharon. Ariel Sharon, obrigado. Ariel Sharon, que ele foi militar, né, aquela coisa toda, e ele falou, não, peraí, eu sou o primeiro-ministro de Israel e eu sou cerceado de pisar em qualquer lugar. Ele entrou ali na mesquita com soldados, aquilo deu um problema tão sério que teve quase que uma guerra dos países árabes. Não foi inteligente aquilo ali. Então, até hoje, não se pode escavar lá. Os muçulmanos não deixam. Porém, Aline, você vai saber o que eu quero dizer, eu vou revelar para o pessoal, eu já escavei lá. No Monte do Templo? Quase no Monte do Templo. Você vai, Sifin Project. Ah, sim. Aliás, eu vou até deixar que a Aline explique para vocês. Exatamente. Eu já escavei no Sifin Project, mas eu vou dar para a Aline a honra de explicar o Sifin Project. Só que antes dela explicar, eu só quero contar uma coisa, Aline. Nós temos algumas evidências arqueológicas disso que você falou, da possibilidade da arca estar ali e dos subterrâneos ali do templo.
Assim, pessoal, o Monte Templo é um queijo suíço. Tem muitos buracos ali, só que nunca foram encontrados, né? E tem um explorador chamado Konrad Schick, ele era alemão, protestante, e os árabes, em 1800 e alguma coisa, permitiram que Konrad Schick explorasse os subsolos ali do Templo Monte, da esplanada. E ele mapeou aquele lugar, ele mostrou muitos canais e túneis, alguns naturais, outros feitos, que nunca foram explorados. E uma maquete do Konrad Schick está em Jerusalém, pena que não está tão visível assim, ela é uma maquete original, feita de madeira, bem simples, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Eu tenho ali um grupo que vem da Costa Rica, que cada vez que eles vêm, eles pedem para ir para lá, então eu vou lá uma vez por ano com eles. Da igreja escocesa ali, se eu não me engano, né, da Escócia.